Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Luiz aqui da equipe de suporte e integração da Daruma e eu vim aqui hoje para mostrar para vocês um pouco sobre as funcionalidades, o desenvolvimento com a DRM 380, tá? A nossa impressorinha portátil de cinto, impressorinha térmica, comunicação com ela aqui eu vou fazer via Bluetooth, então eu tenho um tablet aqui, tá rodando Android, já estou pareado aqui, eu já deixei o ambiente meio montado, para eu mostrar para vocês mais o processo de como usar a impressora mesmo. Tá? A gente vai ter outros vídeos aí explicando como criar o projeto, como importar a nossa camada, a Daruma Mobile Framework, que é a camada que eu vou usar para comunicar entre os dois aqui. Tá? Então a gente vai ter outros vídeos que vão mostrar isso. Agora eu quero mostrar para vocês mais o que ela é capaz de fazer. Você consegue imprimir texto livre, você consegue fazer código de barras, QR Code, principalmente para o caso de você querer imprimir SAT, NFC, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês cupons de texto livre, tá? Então não vou mostrar nada muito requintado, mas a gente tem também, na nossa camada da Daruma Mobile Framework, funções que você consegue fazer a impressão aí de cupons NFC e SAT já completos, tá? Dentro da camada você tem funcionalidades que você já consegue passar para ela o XML do SAT ou da NFC e já faz a impressão completa aqui. Você não precisa ficar formatando texto, se preocupar com largura, nada. A gente faz tudo isso aí para vocês, tá? Hoje é um vídeo mais básico, mostrar o que você consegue fazer com ela, tá? O que você tem de funcionalidade nela, e a partir daí a gente vai, a partir daí você vai conseguir ter uma base para fazer os seus cuponzinhos, ou então querer estudar mais, conhecer mais sobre ela também para esses outros itens, tá? Os vídeos que eu comentei sobre a montagem do ambiente, sobre a instalação dela, sobre a usabilidade dela para SAT e NFC, a gente vai deixar os links nos comentários para facilitar aí para vocês, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Aqui na tela agora, vou mostrar para vocês basicamente onde vocês conseguem baixar a Daruma Mobile Framework, tá? Que eu já tenho lá importada no meu projeto. Só vou mostrar para vocês aqui, ó. Então eu estou no portal Desenvolvedores Daruma já. Eu vou entrar aqui em Tablet Android. E quando eu entrar aqui, o primeiro item que vai ter aqui em Drivers que eu vou precisar baixar é aqui, ó, a Daruma Mobile Framework. O primeiro item, tá? Eu vou baixar, ela vai vir num pacote para mim. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vai vir um arquivo zip. Já tenho baixado. Deixa eu abrir aqui, ó. Então, vai vir um arquivo zip e aqui dentro, o que a gente tem? A gente tem um arquivo AR e um arquivo JAR, tá? Qual que é a diferença? O JAR, eu tenho todas as bibliotecas, tanto a Daruma Framework quanto as dependências separadas, então você copia elas para dentro do seu projeto. E o AR é um arquivo único que você consegue importar, tá? Então, aqui no meu projeto eu já coloquei os jars lá dentro, tá? Eu já montei o ambiente com os jars. Aí a gente vai visualizar lá. Bom, beleza. Vou mostrar para vocês a pasta do meu projeto. O Android Studio aqui eu já tenho aberto. Eu já criei aqui, igual eu falei, já deixei o ambiente meio montado. Eu criei pra gente 3 botões, tá? Um botãozinho de texto livre, então a gente vai, quando eu clicar nele, vai mandar um texto livre para a impressora. Um botão com código de barras, a gente vai fazer aqui os dois principais, que é o EAN 13 e o Code 128. No caso do SAT, o Code 128 é aquele código de barras que a gente tem que imprimir lá no meio. Tá? Então eu vou mostrar para vocês esse funcionamento. E um QR Code em si. Tá? Então já deixei os botões aqui no jeito. Um outro item que a gente vai precisar, que eu já deixei aqui também aberto, o manual de comunicação direta da DRM 380. Tá? Por que a gente vai precisar desse manual? Porque a Daruma Mobile Framework, o que ela vai fazer? Você consegue abrir a porta de comunicação e fechar, e a partir daí você escreve os comandos que você quer. Nesse modo que a gente está usando aqui, eu vou escrever os comandos que eu quero. Então, para o caso do código de barras, do QR Code, eu vou realmente escrever o comando que representa para a impressora o código de barras, eu vou escrever o comando que representa o QR Code, tá? E aí eu vou mostrar um pouco melhor para vocês aí como é que isso funciona. Bom, beleza, vamos voltar aqui para o Android Studio. Assim como eu falei, eu já tenho no meu projeto aqui, eu vou abrir aqui a minha pasta libs, eu já tenho as dependências importadas, tá? Eu tenho a Daruma Mobile e todas as dependências dela já no jeito, então para facilitar o processo. Vou voltar na raiz do projeto aqui, tá?
Bom, o que que a gente tem? No meu botão de texto livre aqui, ó, eu vou para o meu código, já preparei todo o processo, todo o ambiente para a gente fazer a comunicação. Eu vou explicar para vocês, passar rapidamente para vocês verem, mas toda essa explicação de montagem do ambiente, igual eu falei, vai estar no outro vídeo, tá? Bom, o que que eu já fiz aqui? Eu criei 3 objetos do tipo botão, tá? E já instanciei esses objetos aqui, o FindViewById e tal, já fiz aqui embaixo. Fiz uma função separada que eu estou chamando ela aqui na minha entrada do onCreate, tá? Instanciei um objeto para mim do tipo DarumaMobile, tá? Que é o objeto da DMF que a gente vai usar. Beleza, o que que a gente precisa então? A gente precisa inicializar esse objeto, então eu vou chamar aqui a função inicializar, vou passar o contexto da minha comunicação e vou passar o tipo de comunicação que eu quero utilizar. Então eu estou usando aqui o parâmetro @Bluetooth, ok? Que eu vou comunicar com a impressora via Bluetooth. Vou passar o nome do dispositivo que eu já tenho pareado aqui, então está como JPrinter 072D. Eu já tenho aqui pareado, tá? Tem um outro vídeo também que você consegue ver como fazer esse pareamento, tá? Descobrir essa versão esse nome da impressora e como fazer esse pareamento. E aqui eu tenho um timeout de comunicação que está como 2000 milissegundos, tá? Bom, o conf parâmetros é para eu ativar o tratamento de exceção da Daruma Framework para ela me retornar em try catches e tal. Como aqui é uma aplicaçãozinha simples, eu deixei desativado, mas caso você queira ativar também, você consegue, tá? No meu onCreate eu já fiz mais 2 coisas também. Eu chamei a minha função iniciar comunicação, tá? Para abrir a porta de comunicação com ela, tá? Essa função ela não é obrigatória de ser chamada, você não precisa chamar ela quando você for enviar os comandos para a impressora. Mas nesse caso, eu fiz só para que essa comunicação já esteja iniciada quando a minha aplicação for carregada, tá? Para quando a gente apertar os botões de impressão, essa impressão ser mais rápida, para a gente não ter que esperar abrir a porta e depois escrever todos os comandos, tá? Por questão de tempo mesmo. E aí, aqui eu já estou enviando também o enviar comando aqui, eu estou mandando um comandinho que vai limpar todas as configurações anteriores que eu tenho na impressora, tá? Então, ó, se eu vier aqui no manual de comunicação direta dela, e olhar, eu tenho aqui o comando ask@, que ele significa um initialize printer, que eu vou reiniciar a minha impressora, eu vou resetar as configurações que eu tenha nela. Tá? É um comandinho bacana da gente enviar, porque você não sabe se pode ter ficado alguma configuração ativa nela antes, tá? Então você reseta a impressora para garantir que ela está liberada. Bom, beleza. O que que a gente tem aqui então? No meu botão de texto livre, igual eu falei para vocês, eu fiz aqui já um trecho de código que eu já deixei uma thread, um runnable e uma thread criados, tá? Isso não é uma exigência da Daruma nem da Daruma Mobile, é do próprio Android. Sempre que você vai fazer qualquer tipo de comunicação Bluetooth, que internamente é serial, ou comunicação Ethernet, você obrigatoriamente tem que fazer isso fora da thread principal, tá? Então, eu criei uma thread e dentro do runnable, todos eles aqui sem instanciamento, vamos dizer assim, já fiz de forma mais simples só para a gente poder executar. Bom, e o que a gente vai fazer aqui? Dentro desse runnable, eu coloquei a função da DMF, a função enviar comando. Tá? Como é que eu sei que eu tenho que usar essa função? Bom, se eu vier aqui, ó, no nosso portal de desenvolvedores, eu vou vir aqui no Help Online, tá? Então ele vai carregar a página para mim. Eu tenho aqui Daruma Mobile Framework, onde é explicado toda a base da Daruma Mobile, tá? E se eu vier aqui em mini impressora, ou melhor, vou vir aqui em gerais, se eu olhar aqui no subgrupo DMF, eu tenho as funções que eu chamei já, ó. Então o inicializar, que é a função onde você diz como é que você quer comunicar com a impressora, tá? Aí você tem algumas funções aqui para retornar a versão, a conf parâmetros que a gente utilizou para ativar lá o tratamento de exceção, no caso desativar, tá? E aí a iniciar comunicação que eu falei para vocês que eu chamei lá em cima, e aí a gente tem aqui a função enviar comando, que é a função onde você abre a porta e escreve o comando que você quer você escreve o texto que você quer lá dentro, tá? Então, bom, o que eu vou fazer aqui? Dentro do enviar comando, igual está ali na documentação, a gente consegue ver aqui, ó, você consegue definir o comando, o texto que você quer enviar para ela. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, é enviar um teste Daruma, tá? Vou colocar aqui pra gente, e vou colocar algumas quebras de linha,
Tá? Por que eu estou colocando esses /N para quebrarem a linha? Só para a gente conseguir avançar o papel nela para ficar mais fácil a visualização. Tá? Então, ó, eu vou executar essa aplicação. Então, ele vai compilar aqui para mim. Beleza, minha aplicação está executada. Então, aqui, o Logcat já está aberto. Por que ele já está aberto aqui? Para vocês conseguirem visualizar quando eu chamo algum comando. Tá? Então, o que ele já colocou aqui para mim? Ele já colocou a função que eu chamei, o iniciar comunicação, tá? E o meu enviar comando, ele já colocou aqui para mim. Então, na hora que eu clico para enviar o texto para a impressora, ele já coloca aqui para mim o teste da Aruma e também já envia o texto aqui para ela. Se eu clicar várias vezes, ele vai mandar o texto algumas vezes aqui para a gente, tá? Então, é uma forma de fazer a impressão aí. Eu vou vir aqui no Help e vou pegar esse comando que é enviado aqui, esse textinho que está aqui, só para a gente conseguir visualizar também de forma mais simples. Tá, então, vou pegar aqui. Deixa eu colar ele aqui. Vou tirar esse identificador que ele põe aqui no começo. Bom, beleza. Então, vou mandar agora, vou rodar novamente. Rodei mais uma vez. Na hora que eu mando fazer a impressão, ele já imprime para mim na impressora o texto que eu estou enviando ali. Tá? O texto de impressão teste, ele já faz toda a impressão ali para mim. Tá? Então, igual eu falei, para vocês conseguirem visualizar que aqui eu conseguiria montar qualquer buffer, eu consigo montar qualquer texto que eu queira enviar para a impressora. Tá? É bem simples esse processo. Bom, bacana, mas é só texto livre que eu consigo enviar? Consigo fazer, por exemplo, a impressão de um código de barras, ou a impressão de algum outro item? Consegue. Tá? Então, só voltando aqui, agora a gente vai para o segundo botão, que é o botão código de barras. Tá? Eu já deixei também o mesmo snippet de código aqui pronto. Tá? Então, uma thread com runnable só para facilitar. E aqui no enviar comando, a gente vai enviar o comando do código de barras. Mas como é que eu sei qual é esse comando? Bom, a gente vai ter que abrir o manual de comunicação direta da impressora e procurar aqui por CodeBar. Opa, deixa eu só... Então, a gente tem alguns comandos no padrão ESCPOS aí que se referem ao código de barras. Tá? Bom, quais são eles? O primeiro deles aqui, que ele não é obrigatório, mas a gente vai usar ele daqui a pouco, vocês vão ver, que é para definir a altura do código de barras. Tá? Então, para fazer a impressão mesmo do código de barras, tá? Que é o GSK aqui, e o GSW para definir a largura do código de barras. Tá? Então, você consegue fazer a impressão, e a gente inclusive vai utilizar esse outro comando aqui, ó, que é o GSH maiúsculo, que é para definir a posição de impressão do HRI. O que é esse HRI? Quando você imprime o código de barras, você pode imprimir o valor dele junto, então o código de barras lá, numeração de 1 a 9, você imprime embaixo ali aquele númerozinho para facilitar a leitura, você consegue também, tá? Bom, vou aqui abrir, para a gente ganhar tempo, vou vir aqui no comando de impressão mesmo, tá? Vou procurar aqui no manual, Ctrl F mesmo, tá? Bom, beleza. Aqui esse é o comando, tá? Que é o GSK. No começo é um pouquinho confuso de entender, mas é um comando bem simples, tá? O que ele pede que a gente envie aqui? O GSK, que é o indicador do comando, então é hexadecimal 1D e depois o 6B, tá? O M é o número do código de barras que eu quero enviar, e ele tem a tabela aqui embaixo indicando qual que é esse número, tá? A gente vai mandar, lembrando, um EAN13, e depois a gente vai mandar um code 128, que é um pouquinho mais complicado, mas eu vou explicar também, tá? O EAN13, que é mais simples, a gente já vai fazer agora. Então, eu quero enviar, no caso, o EAN13, então meu valor M tem que ser 2, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, vou voltar aqui, tá? Eu já tenho
um trechinho de código preparado, eu vou copiar ele aqui e vou colar para vocês para ficar mais fácil da gente ganhar tempo também. Tá, então, o meu EAN13 é esse comando aqui. Eu já deixei tudo preparado para facilitar. Bom, o que a gente tem aqui no EAN13, tá? Igual ele pede lá que a gente envie o GS, que é o 1D, tá? Essa forma de enviar o char e o hexadecimal, quando você passa isso para uma string, internamente o Java já converte isso para o padrão que a gente precisa, para o byte que a gente precisa. Tá? É uma das formas mais simples de fazer isso. Não é a única, mas é uma das mais simples. Tá? Os nossos exemplos, a maioria você vai encontrar seguindo esse padrão. Tá? Então, igual ele pede aqui no manual, é o 1D6B, então a gente manda aqui ó, o 0x1D, 0x1B, o 6B. O próximo parâmetro é o código o número do código de barras, então o identificador é 2, então a gente manda aqui o hexadecimal 02 também, tá? O próximo identificador é o comando em si, tá? Então ele pede que a gente mande o comando e depois um byte nulo para indicar que é o final. Então o comando aqui, na verdade é o conteúdo do código de barras, tá? Meu EAN13 com 12 ou 13 dígitos e depois um byte nulo. Mais uma vez, algumas quebras de linha aqui só para facilitar a visualização. Então eu vou dar um enviar comando, mesmo comando de impressão de texto livre, vou mandar esse enviar comando com o EAN13. Então vou rodar de novo a aplicação. Beleza, aplicação de pé já. Tá? Então ele já abriu para a gente aqui o logcat. Quando eu clico no meu botão de código de barras, ele já faz então o envio do comando para a impressora. Ela já imprime para a gente o código de barras, tá? Esse código de barras já é impresso e aí eu posso fazer essa impressão mais vezes também. Posso combinar isso com a impressão de texto livre, tá? Então não tem nenhum problema. Tá? Então eu consigo fazer aqui. Beleza. Vou mostrar para vocês agora um pouco do Code 128, que é o outro tipo de código de barras, tá? Bom, olhando aqui no manual, o Code 128 ele se aplica num grupo diferente que ele chama de grupo 2, tá? Então ele tem parâmetros um pouco diferentes de envio e dentro desses parâmetros o Code 128 ainda é um pouco mais especial do que os outros porque ele tem uma tabelinha aqui, um trecho especialmente dedicado para ele, tá? O que você consegue, o que a gente vai fazer aqui? Vou explicar para vocês a base sobre o que é feito aqui no Code 128, tá? Para vocês conseguirem, depois, quando for necessário, implementar também no seu sistema, já começar a testar aí. Bom, o Code 128, igual a gente viu aqui, ele é o identificador 2, então ele muda o padrão do comando, tá? Ele vai ter o comando aqui, o hexadecimal 1D6B, o identificador do comando, que no caso é o 73, tá? Então tem aqui, ó, 73, e depois disso daí, ele tem esse código N pra gente, que é o tamanho do seu texto, porque o Code 128 ele tem tamanho, o tamanho dele varia, é variável esse tamanho. Então você tem que dizer para a impressora no comando qual que é o tamanho do seu texto e depois o texto em si, tá? Para ela saber que ele acabou. Bom, dentro desse tamanho do texto, a gente tem uma outra configuração também, tá? Você, no Code 128, ele tem alguns tipos aqui, que ele chama de tipo A, tipo B ou tipo C, que é qual tipo de caractere ele vai aceitar internamente naquele trecho, tá? É um pouco confuso no começo, mas, resumidamente, o tipo C que é utilizado no SAT, no caso do SAT, tá? Porque ele é composto só de números, tá? O tipo A é para quando você tem... O tipo B, desculpa, é para quando você tem texto, e o tipo C é números, tá? Beleza, o que ele faz aqui? Ele dá até um exemplinho pra gente do comando, tá? A impressão aqui, ele mostra a impressão de um código de barras, desse tipo Code 128. Mas eu vou mostrar para vocês dentro desse trechinho que eu já tenho preparado aqui, para facilitar também. Tá? Então, mesmo processo, eu vou colar ele aqui e vou explicar para vocês. Bom, esse aqui é eu tenho aqui uma string com o texto efetivamente que eu quero mandar, tá? Então, eu coloquei aqui qualquer número de qualquer texto. Eu tenho que saber o tamanho desse texto, então eu pego a minha variável length mais 2, tá? E por que eu tenho esse mais 2? Porque eu tenho 2 outros bytes que eu vou enviar junto aqui que vocês vão ver o que é.
tá? E depois eu tenho o comando do Code 128 efetivamente, tá? Então, igual ele tem lá, o 1D, que é o identificador do comando, o 6B que ele me pede, eu posso enviar aqui, eu estou enviando o hexa dele, aqui eu posso também enviar só o caractere, tá? Então eu mando aqui o caractere do Code 128, esse Dzinho que eu tenho aqui, se a gente olhar a tabela ASCII, é a conversão de 73, que é o identificador desse comando. Aqui é o +2, que é o tamanho que eu estou enviando aqui. O que é esse tamanho? Tá? Ele é o tamanho do meu texto, tá? Então é o length, e esse 2 que eu envio aqui é porque a gente vai enviar outros 2 bytes aí, que eu já vou explicar melhor para vocês. Então eu já tenho esse tamanho aqui, eu calculo ele de forma dinâmica, para quando eu alterar o tamanho do meu texto, ele já ser recalculado também, tá? Bom, no comando do Code 128 que a gente está enviando aqui, a gente não está mandando só o comando de impressão. Lembra que eu mostrei para vocês aí, que eu falei sobre os comandos, vou voltar aqui em cima no manual, os comandos de definir altura, largura e tudo mais? Aqui a gente está enviando eles. Então, ó, esse 6D, que é para a gente o GS, a gente está mandando um GS H minúsculo, então a gente está definindo o tamanho do código de barras, a altura, desculpa, tá? A gente está definindo a largura desse código de barras também e também configurando a impressão, se a gente quer ou não que seja impresso o conteúdo ali dele próximo, tá? Então aqui, ó, num DH, que é o comando de altura, tá? Esse D, eu convertendo isso para decimal, vai dar o decimal 73, tá? Que é o decimal que é uma altura, tá? Que a gente pode imprimir. Aqui eu tenho o GSW, que é a configuração de largura do meu código de barras, então eu estou mandando o valor para ele como 1, tá? Depois eu tenho o GSH maiúsculo, que é eu definindo a minha impressão do comando do meu texto, tá? Eu estou mandando o valor aqui como 0, porque eu quero que não imprima o texto próximo, tá? Então esse valor aqui, o 0, que eu tenho aqui depois. E depois a gente tem efetivamente o comando de impressão do código de barras. Vou colocar ele na linha de baixo aqui para vocês verem melhor, ó. Então eu tenho aqui o GSK, que é de impressão, o I, que é o I maiúsculo, que convertendo é o identificador do meu código de barras do Code 128, tá? Então eu tenho 2 castzinhos aqui que eu converto o meu tamanho, a minha variável tamanho, para byte, e depois eu converto isso para char, para eu conseguir concatenar isso numa string, tá? E aquele +2 que a gente coloca ali em cima, por quê? É por causa desse trechinho aqui, ó. Esse abre chaves aqui e coloca a letra A, ele existe porque o que acontece? O meu comando eu vou achar novamente aqui o comando de impressão. Opa. Novamente no comando aqui de impressão. Se a gente descer aqui na tabelinha que eu expliquei do Code 128, ele pede que a gente defina o tipo de caractere que a gente vai enviar para a impressora, se é code A, B ou C, tá? Então eu estou mandando aqui, ó, essa chave A para dizer que o que eu tô enviando ali é só um texto, tá? Então é só números no final das contas. Então eu abro essa chave aqui e envio e depois eu coloco o meu texto efetivamente, tá? Eu vou colocar aqui para vocês visualizarem então CMD Code 128, vou apagar o ceanda ali, vou colocar no final desse texto aqui umas quebrinhas de linha, só para ele avançar o papel para a gente, e vou rodar. Beleza, aplicação rodando. Vou pegar aqui vou clicar aqui para impressão do código de barras e ele já vai imprimir para a gente o Code 128. Tá? Então, a gente tinha aqui em cima ó, o EAN 13 e agora o Code 128. Lembrando que a gente consegue configurar tanto do EAN 13 quanto do Code, a altura, a largura. Tá? O EAN eu deixei a configuração padrão, no Code 128 a gente está configurando para mostrar para vocês o funcionamento. Então eu posso mandar mais vezes, também a mesma ideia que eu posso mandar texto também, tá? Então não tem nenhum problema, a gente consegue fazer aí. Tá? E, bom, por último aqui, mas não menos importante, a gente vai falar sobre a impressão do QR Code. Tá? Eu já tenho aqui um botão também, botão QR Code.
tá? O que esse botão tem de importante para a gente? O que a gente tem de importante aí? O QR Code, assim como o código de barras, ele deixa a gente configurar várias coisas. Na verdade, no QR Code, essas configurações elas são obrigatórias. Você tem que definir ali o tamanho do módulo, o nível de correção e depois efetivamente enviar o comando de impressão, tá? Então, o que a gente fez aqui? Para não deixar isso amarrado de forma estática, a gente criou algumas funçõezinhas aqui bem simples, tá? A gente vai ter um exemplo no site com essas impressões também para vocês poderem testar aí. Então agora eu só vou falar para vocês mais rápido. Mas a gente criou algumas funçõezinhas mais simples, algumas funções para facilitar esses cálculos do QR Code, tá? Então a gente criou uma função que faz a configuração do módulo dela. Então a gente envia aqui todo o comando de configuração do tamanho do módulo a partir do valor que você passar. A gente define também o nível de correção de acordo com o valor que você passar. Esse aqui é um outro texto que estava aqui. Então, a gente define o nível de correção também, tá? Então, é bem bacana. E, por último, o comando de impressão efetivamente do QR Code, tá? Então, ele é um comandinho aqui que ele tem alguns processos mais chatinhos, mas a gente consegue fazer ele de forma bem simples também, tá? Então, aqui, o nível de correção que eu quero definir, minha largura do módulo, aqui eu tenho só para converter de string que você passar para o byte referente, tá? Só para facilitar, para a gente poder passar como string. Igual eu falei, todo esse exemplo aqui de impressão do QR Code vai estar disponível no site, tá? Então, a gente vai disponibilizar aí para vocês na página da DRM380, para vocês conseguirem baixar e fazer os testes aí também, tá? Então, aqui eu tenho o meu textinho já, igual eu já deixei para os outros comandos também, tá? Eu vou copiar ele para cá, vou colar aqui. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui o texto que eu quero imprimir, o tamanho desse texto, tá? Que a gente consegue definir. Eu tenho aqui o cálculo de byte mais e menos significativos. Então, isso daqui é a operação lógica, tá? Todas as linguagens têm esses operadores lógicos. No byte mais significativo, a gente faz a operação lógica chamada AND, e no byte menos significativo, a gente faz um deslocamento de bits, tá? No Java, que é o caso do Android, é essa a forma de escrever, de fazer esses operadores. Então, se você usar alguma outra linguagem para compilar aí no Android e tal, pode ver também como é que a sua linguagem faz isso. Depois a gente tem a chamada das funções que a gente já criou aqui. A configuração do tamanho do módulo, tá? A configuração do nível de correção e a impressão em si, que a gente faz aqui o texto, passa o texto que a gente quer imprimir, o byte mais e menos significativo. Tá? Então, lembrando que dentro delas, a gente chama o comando da impressora e depois o comando da DMF para disparar esse comando efetivamente para a impressora. Tá? Então, ó, eu vou rodar aqui a aplicação. Com a minha aplicação executada, eu vou fazer a impressão do meu QR Code. Então, eu clico no botão, ele faz a impressão do QR Code. E se a gente ler, dentro dele aqui a gente tem o site dos desenvolvedores da Aruma, o valor que a gente colocou. Tá? Então, novamente, código de barras, o texto livre e o QR Code. Então, você consegue fazer a impressão de todos eles aí sem nenhum problema. Tá? Pessoal, bom, acho que esse vídeo ficou até um pouco mais longo do que a gente esperava aí inicialmente, mas a ideia é mostrar para vocês todas as funcionalidades que você tem com a DRM380, tá? A gente vai ter outros vídeos mostrando como montar esse ambiente, como fazer a impressão com a DMF na DRM380 para impressão de NFC e SAT, tá? A gente vai ter outros vídeos aí, a gente vai deixar os links para vocês na descrição também assim que eles forem liberados, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato com a gente com o suporte, que vai estar aí o link também com todos os nossos contatos na descrição. E aí, por hoje é só, pessoal, tá bom? Obrigado, até a próxima.